Meus amados irmãos, esse é um trabalho que eu tenho feito pela graça de Deus. Não entro aqui para levar conversa fiada, água com açúcar. Eu não entro aqui convidando vocês para levar informação a vocês de blá, de coisas vãs, de assuntos, banais. O meu objetivo aqui é convidar vocês a estar atento à palavra, o que está revelado aqui no Evangelho, a promessa, a esperança. Eu convido vocês, em nome de Jesus, para receber mais um pouco do alimento para manter a nossa vida com saúde firme em Deus. O alimento da nossa fé, da nossa vida com Deus, é o ensino, é a instrução da palavra. Amém? E nós precisamos estar buscando se alimentar dela, por ela. Amém? A palavra de Deus. O ensino, a instrução para corrigir, para instruir, para repreender, para nos advertir, para nos trazer de volta do erro, para abrir os nossos olhos, advertir contra a mentira que os mentirosos pregam. Nós precisamos da instrução para isso, para cada dia mais estar se fortalecendo no Senhor, pelo conhecimento da sua palavra. Não tem ninguém que venha buscar uma vida de comunhão com Deus, se não for dentro do conhecimento da palavra. Porque tem muita gente que pensa que vida de buscar a Deus, de comunhão com Deus, de servir a Deus, de estar em Deus, é dentro de sacrifício religioso, ó. É dentro de obrigação religiosa, ó. É dentro da formalidade das tarefas religiosas. É não, amigo. É não. Vida com Deus é na palavra, você buscando cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinando as Escrituras, para não errar, para ter o conhecimento da ação de Deus, para ter o conhecimento do que é realmente vindo de Deus, dentro dos princípios de Deus. Então aqui a gente se alimenta, se fortalece, a gente adora, a gente ama, a gente serve a Deus. Tudo isso é por meio da palavra, conhecendo, ouvindo, praticando no nosso viver, na nossa vida. Não é no momento de uma solenidade, nas congregações, nas sociais, nos ajuntamentos exclusivos, centralizados nos ambientes, com os grupos onde vivem o satisfatório. Não. Nós temos que estar fazendo como a palavra ensina. Meditar na palavra de dia e de noite. Tendo prazer é na palavra, não é em vida religiosa, não é em ambiente religioso. Como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que ante o seu prazer é meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, buscando estar nela, buscando conhecer ela, para viver por ela, sendo ensinado por Deus a andar, a se dirigir na vida com Ele, pela palavra. E hoje é isso que muitos não têm feito, tá? O povo hoje está se dedicando, é mais prudente, é mais devoto, é mais praticante, é mais dedicado nas suas vidas. Não é para parar e buscar o conhecimento de Cristo. Não é para ir ali, aqui ou acolá, receber a instrução de Cristo. É para viver as satisfações da conveniência religiosa, onde são aglomerados, centralizam, são exclusivos no ambiente, para viver aquele momento de social, da formalidade religiosa. Acham que isso é buscar a Deus, é se encher de Deus, é se revestir de Deus. É não. Quanto tempo da sua vida você tem tirado para valorizar a palavra? Quanto tempo da sua vida você entende a sua necessidade
de se alimentar na sua vida com Deus pela palavra? Você acha que a sua vida com Deus é alimentada, está firme, é realizada dentro de trabalhos, formalidades, obrigações, rituais e cumprimentos de devoção religiosa? Só que essa não é a vida com Deus. Para eu ter vida com Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Para eu andar com Deus, eu tenho que conhecer o caminho de Deus. Para eu servir a Deus, eu tenho que conhecer o que é servir a Deus. Para eu crer em Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Por onde eu vou crer em Deus. Por onde eu vou ter a minha vida de fé em Deus. Por onde eu vou ter a minha vida de comunhão com Deus. Por onde eu vou ser de Deus. É pela palavra. Não é por nenhum lugar. Dentro de nenhuma obrigação e formalidade. Quanto tempo da sua vida você tem tirado para buscar o conhecimento de Deus? Para ler a palavra? Para ouvir a palavra? Claro, congregue. Vá para uma igreja, vá para uma casa, vá para uma garagem, vá para uma praça. O importante é que você vá para ouvir a palavra. Para ser instruído e ensinado na palavra. O importante é que você seja prudente a observar se tal homem que está ali ministrando o ensino, ele está te ensinando a palavra, ele está te levando a aprender de Cristo, ele está formando você discípulo de Cristo, ele está levando para você o conhecimento do Evangelho de Cristo. Seja prudente. É você que tem que cuidar de ti e da doutrina. É você que tem que observar quem é que não traz a doutrina de Cristo para você não continuar na direção dele. Para você não dar ouvido a ele. É você que tem que ser prudente para observar qual é o evangelho que estão te ensinando, se é o de Cristo ou se é os evangelhos anátemas. Então é aqui, ó, a palavra de Deus. Nós temos que se dedicar, irmão. Isso aqui não é um livro de um adereço da formalidade religiosa para eu viver usando ele para ir para os encontros religiosos. Não é um livro para eu usar ele aqui para ir para as formalidades religiosas. Não é um livro para eu usar só quando for para a vida religiosa dentro da instituição, botar no braço e ir. Isso aqui é para eu me alimentar da vida com Deus, do conhecimento de Deus, da direção de Deus. E eu tenho que entender qual é a minha necessidade de conhecer, de me alimentar, de me fortalecer na minha vida com Deus pela palavra. Eu preciso da palavra para eu não me perder e não ser tirado da direção de Deus. Para eu não viver uma mentira pensando que estou na verdade. Para eu não estar me afastando de Deus pensando que eu estou andando com Deus, pensando que eu sou de Deus. Por onde? Qual o critério que você usa como princípio para você entender que você está em Deus? Para você entender que você é de Deus? Para você entender que você está na promessa de Deus? Qual é o critério? Qual é o princípio que você usa para definir e determinar essa realidade? Muita gente está se enganando, está colocando sua confiança em um alicerce de areia. Porque a rocha, o alicerce da nossa fé e da nossa confiança com Deus é pela palavra, é em Cristo, aqui, ó, que eu estou firmado, é aqui, na palavra. A minha vida, ela está alicerçada na palavra. Ela não está alicerçada em nenhum ambiente religioso. Minha vida não está alicerçada em nenhuma prática de devoção, sacrifício ou obrigação religiosa. Eu não sou dependente de uma vida religiosa, de um ambiente religioso, para ter a minha comunhão com Deus. Eu não sou dependente de lugar, de ambiente, de ritual, de sacrifício, de encontros religiosos e sociais, para ter a minha comunhão, a minha esperança, a minha vida com Deus. Eu sou dependente de Cristo, da palavra dele. Por onde eu terei verdadeiramente a minha vida em comunhão com Deus? Por onde eu terei a minha vida verdadeiramente firmada em Deus, alicerçada na vida de fé em Deus?
É pela palavra, gente. E a palavra é ela escrita. E Cristo, a palavra encarnada. E eu só aprendo de Cristo conhecendo a palavra dele, que está aqui revelada. Que é a palavra de Deus encarnada. Que por onde Deus manifestou a sua graça e seu amor, a sua verdade para nós, através de Cristo. Você conhece a Cristo? Você conhece a Cristo? Não, eu conheço, irmão. Jesus é o Salvador. Ele é quem vai cuidar, vai operar. Ele é quem vai trazer a bênção, a vitória na minha vida. É assim que você conhece a Cristo? Você conhece a Cristo? Quem é Jesus realmente? Qual a finalidade por que ele veio? Para que ele veio? Você conhece qual a minha necessidade, a sua, de crer em Jesus? Por quê e para quê? Você entende que Jesus é o único meio para a sua salvação? E por que ele é o único meio? Tem tanta gente que diz, não, Jesus é o meu Salvador, mas está achando que é salvo dentro da igreja. Entende que é salvo guardando o sábado. Entende que é salvo estando batizado, cumprindo um ritual, uma obrigação e uma devoção religiosa. Essas pessoas ainda não estão com o entendimento de Cristo. Não conhecem verdadeiramente quem é Jesus, o porquê ele se entregou por nós, qual foi a finalidade do sacrifício da vida dele, dada pela nossa, na cruz do Calvário. As pessoas não entendem isso. As pessoas estão vivendo dentro da cegueira espiritual, por meio do caminho maldito que Satanás criou, chamado religião e igreja. As pessoas têm que aprender de Cristo, têm que conhecer a Jesus. Jesus disse, vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. A palavra de Deus não mostra a ninguém encontrar vida com Deus, comunhão com Deus, bênção de Deus, salvação de Deus, perdão de Deus, em nenhum lugar, por meio de nenhum ritual religioso, por meio de nenhuma obra, por meio de nenhuma vida devota, praticante da religião. A palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus, você tem que buscar conhecê-la. Como você vai se livrar dos falsos profetas, das doutrinas de demônios, dos homens enganadores que fazem negócio de vocês, se vocês não conhecem a palavra? Para vocês a verdade é a mentira deles. E o povo está afirmando sua vida de fé em Deus, não é na verdade, não é em Cristo, é na mentira dos homens, pregada dentro das igrejas, das religiões, dos conceitos filosóficos. Então nós temos a necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Ei, você está pensando que alimento, vida com Deus, para se fortalecer no Senhor, é dentro de culto de igreja? É vivendo a rotina de cumprir a presença dentro de culto de igreja, da formalidade de igreja, dos sacrifícios religiosos de igreja? Você está pensando que isso é a sua vida afirmada em Deus? Você está pensando que é isso que aprova você ser de Deus? Você está enganado, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã. E é por isso que você continua perdido. Porque dentro dessa direção, você despreza a palavra. Você está mais preocupado e sendo mais prudente em viver a tua formalidade religiosa. E não buscar se alimentar da palavra para andar guiado por Deus pela palavra. Foi por isso que Deus reprovou a vida religiosa dos judeus, dos israelitas. Foi por isso que Deus condenou as congregações, as solenidades, os ajuntamentos, a vida religiosa dentro do templo, do povo de Israel. Foi por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento, está perdido de mim, não conhece nada de Deus. Porque eles estão mais devotos e praticantes, olhando para as obrigações de igreja, para a vida de igreja, dentro dos templos que eles hoje criam, como se fosse casa de Deus. É a palavra, irmão. Se não tiver dentro do entendimento da palavra, esteja onde tiver, quem quiser que esteja, está perdido. Então,
Nós temos que se alimentar da palavra, amém? Busque entender a sua necessidade de conhecer, de se alimentar, de se fortalecer no conhecimento da palavra. Procure pregadores, ouvir pregadores que preguem mensagens para você, que chamem a sua atenção para a palavra, não para eles, dizendo: Deus me mandou falar, Deus está revelando através de mim, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação. Vá procurar ouvir pregadores que digam: é a palavra, está escrito, foi assim que Jesus ensinou, é assim que Jesus nos ensina. Hoje a maioria dos pregadores, eles querem chamar a sua atenção para eles, para mostrar que eles é cheio da unção, cheio do poder, cheio da presença de Deus, e com isso ele cria um ambiente onde ele é a atração, ele é o alvo. Ele trabalha a atenção de vocês, não para as escrituras, mas para ele, para você dizer: é homem de Deus. Eita, está cheio do poder de Deus. A nossa atenção tem que estar voltada, é a palavra. É a palavra. A luz de Deus para iluminar os meus pés e guiar os meus caminhos, não é profeta, não é profecia de ninguém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Essa palavra é a Bíblia, a palavra escrita, essa palavra é Jesus. Amém? Então, entenda a sua maior necessidade de se alimentar para se fortalecer no Senhor com o alimento da nossa alma, que é a palavra. Comer a palavra é se alimentar, examinar e buscar receber o conhecimento dela. Isso é comer a palavra. Entenda a sua maior necessidade da palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Olha como é importante a palavra. A palavra é a espada do Espírito. Amém? A palavra é a luz. Amém? A palavra é a verdade que liberta. Amém? A palavra é por onde o homem ele é de Deus. Jesus nunca disse a ninguém que alguém era de Deus porque estava no templo, porque guardava o sábado, porque dava dízimo, porque cumpria o ritual da lei. Jesus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que o povo precisa ouvir para ser de Deus é Jesus, é o que ele ensinou. Olha o que Jesus vai dizer. Apocalipse 3, 8. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 7, 23. Eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica o quê? A minha palavra. Esse é como um homem prudente que edifica a sua casa, sua vida com Deus, na rocha. A rocha é o próprio Jesus, é a palavra dele. Olha o que Jesus vai dizer em João 8, 31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Olha o que Jesus vai dizer. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve, pratica e guarda a palavra do meu Pai que está no céu. Essa palavra do Pai é Jesus. Vocês estão entendendo isso? Como é bom a gente conhecer a verdade, ser instruído na verdade. Porque Paulo vai dizer que toda a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, ensinar em justiça o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído. Por onde? Pela palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dá uma linha lá do versículo 14 ao 17. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês amem a palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Quem me ama é quem ouve e guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. João 14, 23. Amar a Deus não é viver a vida de escravidão e devoção religiosa. Não é gritar e dizer eu te amo. Não é chorar porque escuta um hino bonito, melancólico, emocionalista e trabalha o nosso emocional. E aí fica lá, Deus, eu te amo. Não é assim. Amar a Deus não é por uma expressão verbal. É pela atitude e ação na direção da palavra. Amém? Guarda a palavra e serás bem-aventurado. Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A vida religiosa? Não. A palavra de Deus. Que Deus abençoe. Evangelista Wellington Ramos. Esse é o meu compromisso. Pregar, anunciar, ensinar, informar e levar a todos a palavra, que é a verdade que liberta.